Então, o diagnóstico molecular, né, como vocês já devem bem saber, ele é utilizado muito para o diagnóstico de doenças, né, e não são poucas doenças, são muitas doenças, né, então o diagnóstico molecular acaba sendo um diagnóstico muito útil, né, e sensível no mapeamento de muitas doenças, principalmente doenças infecciosas, né, e doenças genéticas. Então, é um campo cada vez mais emergente na área de análises clínicas laboratoriais, tá? Então, ele oferece aí uma ampla gama de exames que auxiliam, né, a predizer, né, o surgimento de determinadas doenças, triar, ou seja, verificar o andamento do desenvolvimento daquela doença, né, diagnosticar, e também no prognóstico de diversas doenças, né, avaliar a eficácia de tratamento, né, de diversos tratamentos e medicações. Então, o diagnóstico molecular ele acaba por detectar inúmeros agentes infecciosos, né, eu coloquei aqui o exemplo do HPV, mas a gente pode, né, aplicar na nossa atualidade o coronavírus, né, a gente pode também aplicar para a detecção de hepatite C, né, do HIV, dentre inúmeras outras doenças, né, e agentes infecciosos, né, que condicionam essas doenças, por diversos métodos moleculares que a gente vai ver mais adiante. Então, o diagnóstico molecular, ele vai detectar alterações genéticas, né, no próprio organismo e auxiliar no diagnóstico e prognóstico dessas doenças, né, ou seja, na descoberta da doença, né, e no acompanhamento, né, do desenvolvimento dessa doença, né, seja para a cura ou até mesmo entender métodos, né, mais avançados que condicionam a doença para a morte, né, para a destruição dos órgãos, né, do metabolismo daquele paciente. Então, as doenças genéticas, elas podem amplamente serem estudadas, né, a gente tem exemplo aí do Alzheimer, né, que é uma doença aí degenerativa, né, no nosso sistema nervoso. Tem também o cri do chá, tem a síndrome do duplo cromossomo Y, né, tem a síndrome de Down, dentre outras doenças genéticas que podem ser diagnosticadas, né, e o tratamento ser acompanhado pelo diagnóstico molecular, né, pelas técnicas moleculares. Essas técnicas, ela também servem para outras funções, por exemplo, na biologia molecular forense, né, a gente tem identificação, por exemplo, de criminosos ou identificação também de cadáveres, né? Então, na questão da identificação de criminosos, pode-se utilizar algumas amostras, né, encontradas na área do crime, né? Por exemplo, se você encontrou sangue, se você encontrou cabelos, né? Unha, até mesmo unha, se você encontrou esperma, dentre outras amostras, né, que não sejam, por exemplo, da vítima, você já pode supor que é do criminoso, né, que cometeu aquele crime. Então, você já pode utilizar aquela amostra para tentar identificar quem que é a pessoa, né, e encontrar ali a pessoa responsável pelo crime. Então, já é muito utilizado, né, na medicina forense para identificação de pessoas e também de cadáveres, né? Por exemplo, de acordo com o estágio, né, de putrefação do cadáver, você pode utilizar diferentes amostras, né? Por exemplo, se o cadáver ainda está fresco, você pode utilizar o sangue, né, fluidos corporais do cadáver, pode utilizar também fragmentos de tecidos, né, dos órgãos ali do cadáver. Ou, por exemplo, se for um cadáver que morreu carbonizado, por exemplo, né? Você encontrou aquele resto carbonizado, não dá para utilizar praticamente nada na identificação. O que ainda dá para fazer? Você pode utilizar a arcada dentária, né, para você tentar identificar de acordo com os padrões, né, de tratamentos e padrões de crescimento dentário daquela vítima. Tá? Então, em todo caso, ainda dá para identificar através da arcada dentária também. Aí, casos em que não encontra a arcada dentária, já fica bem difícil, né? Se não tem mais ali uma amostra biológica daquela vítima e também não tem arcada dentária, fica muito difícil identificar a pessoa. Por isso que muitos criminosos acabam sumindo, né, com a arcada dentária, enfim. Tem essas complicações também.
tá? Mas em si, se a gente tem o diagnóstico molecular, a gente tem aí uma quantidade muito grande de amostras que você pode utilizar, independente da quantidade, né? Porque as técnicas moleculares, uma das vantagens dela é essa questão de você poder utilizar uma ampla gama de amostras e também independe da quantidade da amostra. Pode ser uma amostra muito pequena e você vai conseguir detectar, né? Por exemplo, um agente patológico de alguma doença, você vai conseguir identificar, mesmo que seja uma amostra muito pequena, tá? Então, na identificação de pessoas, é utilizado as sequências de repetição do genoma. Então, você compara as sequências de repetição que você encontrou, por exemplo, na área do crime, né, e compara com a amostra de um suspeito, por exemplo. Né? Então, as sequências de repetição é que vão denunciar se aquela amostra é daquele suspeito ou não. Né? Mesma coisa no teste de paternidade, né? Você também avalia as repetições, né, no genoma da pessoa. Então, o número de repetições ele pode variar de pessoa para pessoa, né? Então, em caso de parentesco, as repetições elas aumentam, né? Então, quando a pessoa é parente, por exemplo, pai ou mãe, tem uma repetição muito alta no DNA, tá? O que mais que a gente pode ver? Ah, tá, eu já estava falando aqui da paternidade. E olhem essa figurinha aqui, ó. Eu coloquei que filhos possuem metade dos alelos maternos e metade dos alelos paternos, né? Então, por exemplo, esse boneco aqui é a mãe, esse boneco é o pai, né? Olha as sequências, né, dos alelos deles, né? Dos alelos dos genes dele. E aqui tem 4 filhos, né? Então, esses filhos, eles sempre repetem algumas sequências, né? Que é metade dos alelos dos pais. Tá? Olhem aqui, todos os filhos eles repetem algumas sequências que são dos pais, né? Que dá para, através dessa identificação, você prever que aquela criança, né? É de origem daquela pessoa, né? Daquele pai, daquela mãe. Vamos supor que esse indivíduo aqui, ele não quis, vamos supor que ele tinha dúvida se, por exemplo, essas crianças eram dele, vamos supor, né? Então, através da análise, né, do sequenciamento do DNA dele, desse pai, e do sequenciamento do DNA dessas crianças, dá para prever que são dele. Que olha só esse padrão, né, de repetição aqui. É muito parecido, né? Olha essa sequência aqui, ó. Todos esses 3 primeiros filhos têm, né? Que mais? Essa sequência aqui, ó. Esse primeiro, o terceiro e o quarto também tem, né? E essa sequência aqui, que esse terceiro filho tem, tá? Esse filho, cadê? Esse aqui, esse último filho aqui, ele não pertence a esse pai. Não sei se vocês perceberam, mas as sequências dele não bate com o do pai. Deixa eu ver aqui. Ele Não, na verdade, essa última criança aqui, ele não pertence a essa família. Foi colocado aqui só para ilustrar, tinha esquecido, realmente. Aqui, ó. Aqui o pai e a mãe. Vocês veem que a sequência dele não bate, né, com nenhum dos padrões, né, do pai e da mãe. Então, ele é uma criança que teve aí outra origem, né, que foi colocado só para diferenciar dos padrões dessas crianças aqui, tá? Então, é através dessa análise da sequência, né, que sai bem bonitinha ali quando você faz a eletroforese, né, desse sequenciamento e do PCR, você consegue comparar os padrões, né, bem bonitinho, e investigar, né, se aquele padrão bate, né, por exemplo, se o dos filhos bate com o do pai e da mãe, ou não. E aí você compara, né, você pode predizer se aquela criança é ou não filho daquele pai ou daquela mãe, enfim. Né? E o diagnóstico molecular ele também vai auxiliar na determinação da terapia a ser utilizada. Por exemplo, existe uma mutação no gene GHR, né, que causa no organismo da pessoa uma insensibilidade à ação do hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. Né? Então, essa mutação faz com que a pessoa seja insensível ao hormônio do crescimento que é produzido no próprio organismo da pessoa. Então, a pessoa, se ela é insensível ao hormônio do crescimento, o que vai acontecer? Ela não ganha estatura, né? Então vai ser uma pessoa de baixa estatura, tá? Então, você pode detectar esse tipo de mutação, né?
e auxiliar no tratamento, né, na melhor terapia a ser utilizada para tratar esse distúrbio, que no caso seria a utilização de hormônios exógenos, hormônios sintéticos, né, que são produzidos, né, pela indústria para essa pessoa fazer esse tipo de tratamento, já que ele é insensível ao hormônio produzido pelo próprio organismo. Então, para a pessoa não ficar baixinha a vida toda, né, ela toma esse tratamento, né, inicia esse tratamento para adquirir a estatura, né, desejada. Ok? O diagnóstico molecular ele também avalia a suscetibilidade a muitas doenças, né? A gente tem um gene chamado gene APP, que está associado a um maior risco de desenvolvimento de Alzheimer. Né? Quem já conhece o Alzheimer, de repente tem algum parente que tem, né? É uma doença degenerativa, neurodegenerativa, né? Que tem muitos percalços, né? Com relação aos seus sintomas, né? E tratamento. Então, você pode detectar, por exemplo, uma maior síndrome, uma maior síntese, né, desse tipo de gene em cérebros normais, né? E você detectar aí uma tendência a pessoa desenvolver Alzheimer na vida adulta, tá? Então, você também pode fazer alguma intervenção, né, como forma de tratamento, né, ou até retardar o máximo possível o aparecimento desses primeiros sintomas de Alzheimer, né? Então, hoje já tem muitos tratamentos que estão sendo testados, né, para tratar pessoas que ainda não desenvolveram Alzheimer, mas que têm a predisposição até o Alzheimer, né? Que os médicos já sabem que aquela pessoa vai desenvolver o Alzheimer na vida adulta, né? Então ele já pode começar alguns tratamentos como prevenção ao desenvolvimento do Alzheimer, tá? Então, essa detecção de genes, né, que condicionam algumas doenças, é algo muito recente, muito extraordinário, assim, na biologia molecular, tá? Eu não sei se eu coloquei aqui no slide, mas tem aquela atriz, a Angelina Jolie, não sei se vocês viram falar dessa fofoca, mas ela fez esse teste de biologia molecular para tentar identificar genes que condicionam ao câncer de mama, né? E eu acho que ela tinha parente já, acho que a mãe dela teve câncer de mama, algo assim, ou se foi de colo de útero, eu não me lembro. Mas ela descobriu que ela tinha, né, tem, na verdade, os genes que condicionam ao câncer de mama numa frequência alta, que também depende da frequência, né, desse gene. E aí ela retirou, né, como forma de prevenção, ela retirou as mamas. Aí eu não me recordo se foi de uma mama ou das duas. Eu acredito que tenha sido das duas. E colocou a prótese, né, de silicone, que não dá nem diferença nenhuma visualmente falando. Você nem disse que aquela pessoa retirou as mamas verdadeiras e colocou a prótese. Mas é um jeito de você fazer uma prevenção, né? Porque se você tem realmente a suscetibilidade àquele tipo de doença, você tem que tomar alguma atitude, né, para tentar prevenir, né, para você ter uma sobrevida maior, né? Porque quando você descobre que tem um câncer, né, a sobrevida daquele paciente geralmente cai, né? Porque depende também da fase do estágio do câncer, né, que é descoberto, que o câncer tem os estágios, e se não me engano, o estágio 4 é o estágio mais avançado e que geralmente não tem tratamento que resolva, né? Então, quando a pessoa descobre ainda no estágio cedo, dá para tratar, fazer terapia. Mesmo assim, né? A terapia é muito pesada, cai cabelo, a pessoa fica bem debilitada. Então, para evitar tudo isso, o diagnóstico molecular ele pode prever, ele pode antecipar, né, a sua informação sobre aquela doença, né? Ele pode dizer que você vai ter aquela doença no futuro e você tentar um jeito de se precaver, né? Então, pessoas, por exemplo, que já têm filhos e descobrem que pode desenvolver doença do colo de útero, né, um câncer de colo de útero, já retira o útero justamente para não ter o desenvolvimento dessa patologia, né? Então, isso é muito importante, é um método muito revolucionário no aumento, né, da sobrevida das pessoas, tá? O que mais coloquei aqui? Então, eu coloquei a indicação dos testes moleculares, né? Em que a gente pode utilizar muito esses testes moleculares? Né? Então, atualmente ele tem sido amplamente utilizado no diagnóstico de doenças infecciosas, né, como o coronavírus, por exemplo, doenças genéticas, né, como eu falei, o Alzheimer, alguns
algumas outras doenças, né, que a gente vai ver mais adiante. E no diagnóstico do câncer também, né, como eu falei, a parte, né, de você descobrir a suscetibilidade ao câncer é muito importante, muito inovador, porque ele permite que a pessoa tenha tempo de tomar uma atitude, né, para prevenir o surgimento daquela doença. Tá? Então, a questão do diagnóstico de doenças infecciosas, a gente tem algumas vantagens, né? Porque eu já falei para vocês algumas, mas aqui tem outras. Por exemplo, os testes moleculares permitem uma detecção rápida de micro-organismos, por exemplo, de crescimento lento, né? Que in vitro teria um crescimento muito lento para você conseguir ter uma quantidade significativa daquele micro-organismo para fazer testes. Tá? Então, por exemplo, um micro-organismo chamado Mycobacterium cansei, que é um micro-organismo muito importante, principalmente quando a pessoa está com o sistema imune comprometido, ele pode levar ao desenvolvimento de tuberculose, né, e muitas lesões pulmonares. Né? Então, é um micro-organismo importante. Só que para você obter esse micro-organismo in vitro, né, para ele conseguir crescer, você tem uma cultura dele, demora muito. Então, dificultaria muito, né, iniciar algum tratamento. Então, pelos métodos moleculares, você pode detectar de forma muito rápida esse micro-organismo sem precisar obter o crescimento dele em laboratório. Né? Então, você também pode obter o diagnóstico de micro-organismos que são não cultiváveis em laboratório. Né? Porque micro-organismos como o Treponema pallidum, que é a bactéria, né, agente da sífilis, né? E também o bacilo do Mycobacterium leprae, né, que é o micro-organismo que provoca a lepra, eles não são cultiváveis em laboratório, tá? A gente não consegue obter esse micro-organismo in vitro, porque são organismos extremamente exigentes, né? E ainda não se descobriu uma forma de você fornecer todos os nutrientes que esse micro-organismo precisa in vitro. Então, a gente pode obter também o diagnóstico desses micro-organismos sem precisar cultivá-lo em laboratório, o que é extremamente fantástico, né? Para o tratamento, né? Detecção e tratamento dessas doenças carreadas por esses micro-organismos, né? E a gente também pode fazer testes de resistência a antimicrobianos, né? Muitos micro-organismos aí, como Streptococcus pneumoniae, eles desenvolvem resistência a muitos antibióticos, né? E você pode fazer um antibiograma, né? Que é aquele teste que eu acredito que vocês já fizeram, né? Que você avalia a suscetibilidade do micro-organismo, da bactéria, frente a diferentes antibióticos, né? Só que é mais demorado, né? E pode ocorrer mais erros e contaminações. Na questão do antibiograma, né? Que você pode fazer de forma molecular, é muito mais rápido, né? E os resultados são bem mais confiáveis, né? E sensíveis. Então, através do padrão de bandas que você vai obter na eletroforese, você consegue predizer se aquele micro-organismo é resistente ou não ao tratamento aquele agente antibacteriano, tá? Ou antifúngico também se pode fazer, tá bom? Monitoramento de doenças através da quantificação de infecção. Na questão da quantificação de infecção, a gente tem principalmente a avaliação da carga viral para HIV, né? E para hepatite C também. Então, é muito importante essa avaliação da carga viral, principalmente no tratamento, né, de pacientes que têm essas patologias, para você avaliar se o tratamento está surtindo algum efeito ou não, né? Por exemplo, no caso do coquetel, os pacientes que têm HIV, eles tomam, né? Você faz esse teste da carga viral para você ver se a carga viral está reduzindo, né? Através do tratamento com esses coquetéis, né? Esses medicamentos, né? Que dão uma sobrevida melhor a pacientes que têm HIV. Né? Então, essa avaliação é muito importante da carga viral e é feita também de forma molecular, tanto para o HIV quanto para a hepatite C. E a gente tem também, na questão da genética, né, no estudo da genética, a gente pode utilizar esses métodos moleculares no diagnóstico de doenças monogênicas, né, a gente pode identificar qual gene que está afetado, né, e também identificar qual mutação é responsável pela doença, né, porque a gente tem algumas doenças que são provocadas por mutações no gene, em algum tipo de gene. Por exemplo, a fibrose cística, né, que é uma doença que afeta muito o sistema respiratório, ele é provocado pela uma mutação no gene chamado CFTR.
né, que é um gene que é responsável pela produção de muco e sucos gástricos. Né? Então, nessa doença, a pessoa tem uma destruição de glândulas exócrinas. O que são as glândulas exócrinas? São glândulas que secretam substâncias para fora do nosso corpo, ou secretam para o trato digestivo, que, consequentemente, também vai para fora do nosso corpo. Né? Então, as glândulas, por exemplo, que secretam suco gástrico lá no nosso estômago, né? Elas vão ficar comprometidas, né? Dentre outras glândulas exócrinas do nosso corpo, como as glândulas sudoríparas, por exemplo, né? Que secretam suor. Então, essa pessoa vai ter problemas relacionados a essa falta de secreção, né? Dos fluidos exócrinos, né? Que caracteriza a fibrose cística. A gente tem também a síndrome de Marfan, né? Que é uma mutação no gene chamado fibrilina, né? Que essa fibrilina, ela forma as fibras elásticas do nosso corpo. Então, se essa pessoa tem essa malformação, essa mutação nesse gene, a gente vai ter um defeito aí nessas fibras elásticas, que tem uma importância fundamental, principalmente no nosso tecido conjuntivo, né? Que garante uma elasticidade maior aos nossos tecidos. Tá? Então, essa pessoa que tem essa síndrome, ela tem esse problema no desenvolvimento das fibras elásticas, né? A gente tem também a distrofia muscular de Duchenne, eu não sei se vocês já viram falar, né? Que é uma mutação no gene da distrofina, né? Que é responsável pela permeabilidade celular das fibras musculares. Então, a pessoa que tem essa doença, ela não tem força muscular nenhuma. Né? Então, ela fica bem, o tecido muscular fica bem comprometido. Né? Então, por quê? Por causa dessa mutação no gene que condiciona, né, a formação dessa distrofina, né, que é uma proteína. Ok, pessoal, se tiver alguma pergunta, podem fazer. A gente tem também, né, os testes aí moleculares no diagnóstico pré-natal, né, que é muito importante para rastrear muitas doenças, né, que podem ser detectadas ainda antes do nascimento daquela criança, né? Então, tem muitas doenças que são comuns, né? Até mesmo quase que comuns, né? Em muitas crianças, que podem ser rastreadas por esse diagnóstico feito antes do nascimento, né? E aí permite então a tomada, né, de medidas que possam tratar essa criança, né, assim que ela nasceu, até mesmo antes mesmo, né, que seja feito aí um tratamento adequado para reduzir até mesmo a mortalidade infantil ou a mortalidade materna por conta de complicações no parto, né, ou no puerpério. Então, essas doenças elas podem ser diagnosticadas utilizando aí uma amostra de líquido amniótico, né, que pode ser coletado ainda com esse feto, né, ainda no útero, né, e essa amostra do líquido amniótico ela vai ser utilizada nos testes moleculares para detecção e rastreamento de algumas doenças genéticas que podem estar afetando esse feto, né, essa criança que ainda não nasceu. E como eu já expliquei para vocês, né, na genética humana vai ser muito estudada a predisposição a doenças genéticas, né? Então, essa aqui é outro fator que pode levar ao desenvolvimento do Alzheimer, né, que é uma mutação, né, uma cópia do E4, né, vocês estão vendo aqui os genótipos, né, do indivíduo saudável e de um indivíduo que tem tendência a desenvolver o Alzheimer, que é chamado de Alzheimer tardia. Então, indivíduos saudáveis, eles não têm uma cópia desse gene E4. Já o indivíduo que tem tendência a ter o Alzheimer, ele tem essa cópia do gene E4, né, que pode condicionar o aparecimento da Alzheimer tardia. Tá? Então, é um gene que faz parte, né, do genótipo dessa proteína, a polipoproteína E, que faz parte do metabolismo, né, dos VLDL, né, que são as lipoproteínas, né, que fazem o transporte de proteínas na nossa corrente sanguínea. Desculpa, de transporte de proteínas, não, transporte de lipídios na nossa corrente sanguínea. E na genética, os testes mais comuns que são realizados, né, de forma molecular, são a trombofilia hereditária, né, que configura aí o aparecimento, a ocorrência de trombose, o teste do X frágil, né, que pode levar ao retardo mental, ainda quando crianças, né,
E também a microdeleção do cromossomo Y, né, que pode causar infertilidade masculina, né? Então, muitos casos de infertilidade masculina estão relacionados com a deleção desse cromossomo Y, tá? Então, são testes muito comuns que são realizados na parte da genética, na área da genética. E a gente tem também a do câncer, né, que eu já citei o exemplo da atriz Angelina Jolie, né, na detecção do gene que condiciona o câncer de mama, né? Mas a gente tem diversos genes que condicionam diversos tipos de câncer diferentes, né? A gente tem, por exemplo, qual que eu coloquei aqui? A mutação, né? A detecção de mutações no protoncogene RET. Esse RET, ele regula o ciclo celular, né, das células da tireoide. Né? Então, ele permite rastrear a possibilidade do aparecimento desse carcinoma medular da tireoide. Então, é um câncer, né? É um tumor maligno. Então, se você detecta, né, esse gene, esse oncogene que predispõe ao aparecimento desse carcinoma, você pode fazer uma tiroidectomia profilática, né? O que é isso? É uma cirurgia que retira uma parte da tireoide desse paciente, né, de forma profilática, para evitar o surgimento desse tipo de câncer. Então, ele vai eliminar o risco desse câncer na tireoide, que é um câncer que pode ser fatal, porque a glândula tireoide, ela coordena a ação de muitos como eu posso dizer, os hormônios secretados pela tireoide, elas comandam muitas funções, né, metabólicas fundamentais do nosso organismo, né? E um câncer nesse tipo de glândula pode ter um desenvolvimento muito catastrófico no organismo da pessoa, por isso que pode ser fatal. Né? Outro exemplo, essa polipose adenomatosa familiar, né, que é um tipo de tumor coloretal maligno, né, e que também pode ser detectado, né, a sua predisposição através da detecção do gene APC. Né? Esse gene ele vai determinar um elevadíssimo risco do desenvolvimento desse tipo de tumor. Né? Então, os testes moleculares indicarão que quais indivíduos da família vão necessitar de monitoração, né, para ver quais indivíduos que têm realmente a predisposição a desenvolver esse câncer mais tarde na vida, né? Geralmente esses cânceres surgem a partir de 50 anos, né, 60 anos, quando o organismo ele já vai ficando um pouco mais debilitado. Mas pode surgir antes também. Tem muitos cânceres de colo retal que surgem em pessoas jovens, né? Já vi muitos casos também. Então, vai avaliar então quais indivíduos eles têm a predisposição para esse tipo de câncer, né? Que precisa fazer essa monitoração, né? Que pode ser semestral ou anual, e quais indivíduos não precisam se preocupar, né, com essa predisposição a esse tipo de câncer. Okay. E o câncer de mama, né, que eu já citei para vocês, o gene que condiciona o aparecimento do câncer de mama é esse BCRA1 mutante. Então, é uma mutação nesse gene, né, que predispõe ao surgimento do câncer de mama. Então, em pessoas, né, por exemplo, aqui eu coloquei a mãe que teve câncer de mama, e a filha, ela quer saber se ela tem predisposição ou não ao câncer de mama. Então, ela vai fazer esse teste molecular, né, e se detectar essa frequência de 50% de gene mutante, ela tem faz uma leitura, né, molecular que ela tem até 85% de risco de desenvolver o câncer de mama. Tá? Então, depende muito também da frequência desse gene mutante. Se for uma frequência muito baixa, tipo 10%, né, 5%, a pessoa não precisa se preocupar, porque é uma frequência muito baixa. Mas se for 50%, por exemplo, né, da presença desse gene mutante, é um risco muito alto de desenvolver o câncer de mama, tá bom? E a gente tem também pacientes, né, que têm a predisposição a outras doenças, né, como o linfoma, a leucemia linfóide crônica ou aguda, né, que acomete principalmente crianças, né? Então, portadores da translocação do braço longo do cromossomo 13, né, confere um prognóstico favorável e sobrevida de até 11 anos, né, em caso de surgimento já dessa patologia.
Alterações envolvendo o braço longo do cromossomo 11 conferem sobrevida de 6 anos e meio em média, e portadores de deleção do braço curto do cromossomo 17 envolvem a sobrevida de 2 anos e meio. Então, a depender de onde ocorre, né, a alteração do cromossomo desse paciente, você pode predizer a sobrevida, né, o quanto de anos em média que esse paciente ele irá sobreviver no caso da detecção dessa leucemia. Tá? Então, é bem interessante também a questão de você conseguir predizer a quantidade de tempo que aquele paciente pode sobreviver. Claro que isso pode mudar, né, alterar de acordo com o metabolismo do paciente, mas no geral, ele segue meio que esse padrão de tempo mesmo, a depender de onde seja a alteração que provocou essa patologia, né, esse tipo de câncer. Vantagens e desvantagens do diagnóstico molecular. Então, a gente já viu, já vem vendo, né, as vantagens que são inúmeras, né? Por exemplo, a baixa concentração do agente, né, que você pode utilizar, você não precisa uma quantidade elevada de amostra, você não precisa uma quantidade elevada daquele agente que provoca a doença. Você pode utilizar uma baixa concentração dele, né, e identificar e caracterizar e quantificar essas concentrações do agente, né, que vão estar extremamente pequenas naquela amostra que você obteve. Mas, no método molecular, você consegue identificar e caracterizar do mesmo jeito. A versatilidade de amostras, né? Então você pode utilizar diversos tipos de amostra na identificação, né? O mais comum é o sangue periférico, mas você também pode utilizar fluidos corporais como líquido, derrame pleural, líquido pericárdico, né? Material de medula óssea que você pode obter por punção, né? Tecidos frescos e também tecidos embebidos em parafina, né? A parafina é um material que você coloca, né, para tentar proteger aquele material de deterioração, né? Porque aí você pode embeber na parafina, você pode fixar, colocar na parafina e guardar por um longo período de tempo sem que aquele material apodreça, né? Se deteriore. Então, você também pode utilizar esses tecidos, né, que estão em parafina para fazer esses estudos moleculares, não tem problema nenhum. Né? E também a viabilidade do micro-organismo, né? Você pode utilizar micro-organismos que são provenientes de uma infecção aguda, né? Que está no início da infecção, ou também micro-organismo de infecção crônica, né? Que já vem há muito tempo, né? Infectando aquele paciente. Não tem problema com relação a essa fase, né? Essa fase da infecção pode ser aguda, pode ser crônica, não tem problema. Né? E também a questão da viabilidade do micro-organismo, né? Você pode utilizar um micro-organismo que foi conservado em temperatura ambiente, ou micro-organismo que foi refrigerado, né? Tanto em gelo seco ou gelo reciclável. Também não tem problema, você pode utilizar do mesmo jeito. Tá? E a questão do tempo de crescimento dos micro-organismos, que como eu falei, né, tem micro-organismos que têm um crescimento muito lento no laboratório, então você não precisa esperar esse crescimento para fazer esses testes, né? Então você vai obter um diagnóstico muito rápido daquele micro-organismo sem precisar obter o crescimento dele em laboratório, né? Como, por exemplo, o teste de resistência a drogas, que a gente pode fazer de forma bem rápida, utilizando as análises moleculares, tá? Então, tem também uma alta especificidade, né, diagnóstico rápido, né, abreviando e otimizando o tratamento. Né? Então, pacientes que aguardam, né, esse diagnóstico, se você for esperar o crescimento de micro-organismos lentos, muitas vezes o paciente ele pode acabar até morrendo antes de obter um resultado, né, do estudo daquele micro-organismo. E através do método molecular, o paciente ele não precisa ficar esperando, né, meses para obter aí um diagnóstico, tá? Então, vai ser um diagnóstico qualificado, né, confiável e com melhor reprodutibilidade de resultados, né? Pode obter vários resultados iguais, né, daquele que você obteve. E desvantagem, a gente tem algumas, né? A gente tem que trabalhar em um ambiente totalmente asséptico, livre de outros componentes que podem contaminar a amostra, né? Principalmente em laboratório que você trabalha com DNA. Seus materiais têm que ser extremamente limpos, né? Livres de contaminação com outras amostras, né?
Alguns reagentes, né, eles têm que estar viáveis, né, como a RNase, por exemplo, né, se ela não estiver viável, pode atrapalhar durante o teste, né, a realização do teste. A questão do custo é uma desvantagem muito significativa, porque geralmente esses testes moleculares ainda são muito caros por causa dos equipamentos que você tem que utilizar, né, por exemplo, o termociclador é um equipamento meio que caro, né, vocês viram já na prática da PCR, né, que a gente fez. Né? Então, a questão do custo ainda pesa bastante com relação aos testes moleculares. E também a padronização, tá, gente? Não é fácil padronizar esses testes moleculares. Né? Requer uma padronização aí, uma tentativa sucessiva de padronização durante muito tempo, para você obter um protocolo que seja satisfatório para você obter aqueles resultados. Tá? Então, não é fácil padronizar nenhuma técnica. E técnica molecular, então, é mais difícil ainda, porque envolve custos, né? Todos esses reagentes têm um custo, né? Os equipamentos têm um custo. Então, você padronizar, né? Você tem um gasto elevadíssimo aí para você padronizar esses testes, né, esses protocolos. Mas a partir do momento que você padronizou também, é bem tranquilo, né? Você pode aí utilizar para fazer diversos testes sem problema nenhum, tá bom? Então aqui eu trouxe para vocês esse link. Esse link ele vai levar vocês para um vídeo, né? Esse link ele vai levar vocês para um vídeo, né? Que ele mostra como que é feito o teste para detecção do coronavírus. Muitas dessas etapas vocês já viram na parte lá que a gente estudou o PCR, né? Então, a gente só vai aplicar, né, esses conhecimentos para o coronavírus, né? Para identificar mesmo esse agente patológico aí, né? Do SARS-CoV-2, né? E aí vocês vão ficar por dentro de como que é feito essa detecção a nível molecular, tá bom? Eu vou colocar aqui no bate-papo, mas também está lá no AVA já disponível o link, e aí vocês vão assistir. Não vou pedir para vocês assistirem aqui na aula, porque vai travar, né? Então é melhor vocês assistirem aí na casa de vocês, abrindo o YouTube de vocês. Vou até colocar aqui já. E aí, o que eu vou pedir para vocês como atividade, né? Uma atividade pequena, vocês vão acompanhar o passo a passo, né? E já vão anotando o que é feito. E aí vocês vão criar um protocolo, né? Simples, né? Onde você mostra o passo a passo na realização desse teste para identificação do coronavírus. Tá bom? Então é bem simples o relatório, não é nem um relatório, né? É um protocolozinho mesmo, vou colocar protocolo de detecção do coronavírus. E aí vocês colocam o passo a passo, como se estivesse ensinando outra pessoa a fazer esse teste, né? De forma bem simples e didática, tá? E aí vocês têm até o dia 8 para enviar também para mim, quem tiver problema de internet, né? Vai ter mais do que hoje para mandar, tá? Mas de preferência façam já, agora acho que dá tempo de vocês terminarem agora de manhã. Tá bom? O link tá lá no AVA já. E qualquer dúvida vocês podem perguntar também, tá bom? Então a atividade de hoje é bem simples. Acho que esse vídeo ele tem 8 minutos, se não me engano, tá bom? E ele mostra de forma bem didática, né? Mostrando as etapas, os desenhos ali que acontece, né? Muito legal, assistam, tá bom? E quando eu coloquei para dar play, ele vem com a legenda em inglês, mas ele tem a opção de colocar a legenda em português, tá, gente? Para vocês não terem que, né, terem problema aí para traduzir. Aí vocês vão lá, se ele tiver com a legenda em inglês, vocês vão lá na configuração e colocam em português, tá? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Eu fui aqui, ó, nessa engrenagemzinha aqui, ó. Aqui ele dá as opções, ó, legendas, estava em inglês, eu coloquei em português Brasil, tá bom? E aí vocês assistem e faz esse pequeno protocolo e envia pra gente lá no AVA. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Vocês querem fazer alguma pergunta com relação à atividade? Professora, com relação à atividade da aula anterior, que lá tá para fechar dia 31 de dezembro. Eu vou alterar. Eu coloquei errado lá, eu troquei o mês, né? Eu acho que ia encerrar dia 30 de novembro, se não me engano, uma coisa assim. Mas eu vou alterar lá já.
Foi até a oportunidade para quem não mandou mandar. Aí vai ficar para quando, professora? Não, aquele lá já encerrou, né? Porque acho que era para ter encerrado 3 dias depois da aula passada. Acho que era terça-feira. Mas aí eu já vou avisando para vocês. Quem não conseguiu mandar alguma atividade, né, por algum problema, ou estava de atestado, no dia da prova eu vou reabrir, né, por 2 dias para reenviarem ou fazerem as atividades ou questionário que não fizeram, tá? Aí vocês, se vocês já chegaram a fazer o protocolo, o relatório, deixa pronto que aí quando reabrir vocês enviam, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu vou ver quem está presente aqui só para fazer uma pequena chamada. Bruna Carvalho está aí. Bruna, cadê a Bruna? Será que caiu? Presente, professora. Ah, tá. Ok. A Carla. Cadê a Carla? Carla não está aí. A Eduarda Zeilane. Cadê Eduarda? Gabriela. Presente, professora. Ok. Gesine tá aí, né? Tô aqui, presente. Luana. Presente. Ok. Lucidariane tá aí, né? Acabou de falar. Presente. A Maria Eduarda. Cadê Maria Eduarda? Dormiu. Presente. Ok, tá acordada. Renan. Presente. Presente. Ok. E o Wellington. Presente, professor. Ok. O Diego tava, mas deve ter caído, né? Eu vou colocar aqui a presença dele. Então é isso, pessoal. Vocês estão liberados, né, para ir fazer a atividade. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Bom almoço para vocês e até a aula que vem. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, professora. Tchau, tchau.